Olá senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos falar um pouco aí sobre a Bianquinha e sinceramente eu já tô começando a ficar preocupado com ela. Já não é de hoje que ela desabafa aí dos problemas que ela vem passando pela vida dela, tá certo que ninguém tem nada a ver com isso, né Bianquinha? E o principal problema que ela tá passando foi o ghost que ela tomou do ex-namorado, mas tirando isso, apesar de falar de uma forma bem humorada, até porque a Bianquinha é zoeira também, só que se ela estiver passando por uma situação difícil mesmo e precisar de ajuda, eu espero que ela faça isso o quanto antes, porque a gente gostaria de ver aquela boa e velha Bianquinha alegre dos velhos tempos, porque toda vez a mesma conversa fiada já tá começando a encher o saco. Nesse vídeo aí a gente vai ver que a Bianquinha parece que desbloqueou outro vício, senhores. Exatamente. Depois da casa de aposta, depois da questão dos remédios que ela toma, que é um negócio muito sério e eu nem quero ficar falando muito. Agora também a Bianquinha declarou oficialmente que para esquecer questões relacionadas ao ex-namorado, ela meio que resolveu descontar tudo na bebida alcoólica, porque alguém precisa sofrer as consequências e é exatamente isso que a gente vai ver a partir de agora. Tente não se impressionar com o drama de Bianquinha. Eu dei uma piorada nesses últimos tempos, não foi por causa do cassino, foi porque eu tomei um fora do meu ex-namorado. Eu tenho borderline. Eu queria casar com meu ex-namorado, ele terminou comigo e meu mundo desmoronou. E aí eu gastei, pra anestesiar aquela dor, eu joguei todas as minhas forças em cassino, remédio e álcool. Entendeu? E funcionou? É isso que eu quero saber. Se essas coisas que ela fez serviu pra ela se sentir anestesiada, pelo menos momentaneamente, então não tem nada do que ficar reclamando. Quem nunca, senhores, uma vez passando por problemas financeiros / afetivos, não resolveu tomar um drink? Por mais que isso em muitos casos só vai trazer mais problema ainda pra pessoa, porque além dos problemas continuarem, a pessoa ainda vai ficar com uma ressaca miserável no outro dia, mas mesmo assim isso é muito comum. Pode ver que nesse vídeo a Bianquinha tá falando sério, diferente dos outros em que ela parece meio que fazendo gracinha, falando desse negócio de vício, e tudo isso por causa do ex-namorado? Será que não tá demais esse negócio? O namorado certamente já tá em outra, regozejando aí pelo mundo como se não houvesse amanhã, e a Bianquinha toda vez a mesma encheção de saco. Eu vou dar uma dica pra ela aqui, porque eu acho a Bianquinha uma pessoa bacana e não quero ver ela na pior desse jeito. Só que talvez ninguém nunca tenha falado pra ela que não existe nada pior no mundo do que uma senhora reclamando que tomou o ghost de um cara qualquer. Ninguém quer saber disso, principalmente outros caras. Ai gente, eu tô triste desse jeito porque o cara que eu gostava não sei o que. Esquece. Se for pra desabafar, inventa outra desculpa então, porque a próxima vez eu não vou nem fazer vídeo. E quando isso acontece pessoalmente, então, você tá conversando com uma guerreira ali, de repente tá conhecendo ela e ela começa a falar de outro cara, o pai das crianças. O cara é irresponsável, fiquei traumatizada, não sei o que. E quando eu vejo uma donzela reclamar de homem pra mim, eu passo a enxergar ela pior que o cara, porque não foi ela que escolheu se relacionar com o cara. A Bianquinha mesmo, por exemplo, tá desde o ano passado falando a mesma coisa. Eu acho que toda vez que a pessoa toma um ghost na vida dela, ou seja, toda vez que ela é rejeitada por alguém, esse é o momento dela parar, fazer uma autorreflexão pra ver o que tá acontecendo, porque comigo, por exemplo, todas as senhoras que me rejeitaram na minha vida, 100% delas, claro que no primeiro momento eu fiquei com ódio, né senhores, porque ninguém gosta de ser rejeitado, mas depois, analisando friamente, eu cheguei à conclusão que todas elas estavam certas. Inclusive a pior de todas, que foi um abraço de merendeira aí que eu me relacionei, que em determinado momento eu peguei ela com conversinha com outro cara pelo WhatsApp, e mesmo que eu não tenha visto nenhuma mensagem dela combinando de sair com esse cara, mas isso aí pra mim já é traição. O cara tava só temperando, tava só jogando um verde pra ver se ia sobrar alguma coisa, e provavelmente iria, porque se uma pessoa tá se relacionando e conversando com outro cara é porque significa e ela tá afim de ficar com outro cara. E depois, eu pensando sobre isso, eu pensei, quem mandou eu querer gostar dessa pessoa que eu nem conhecia direito? A culpa foi minha. E além de tudo, eu já vinha desconfiando que a guerreira não era uma pessoa muito confiável, justamente por ficar muito tempo conversando no celular. Tinha umas fotos também na rede social dela, dos velhos tempos, que era um tapa na cara da sociedade, ela na balada com os caras e um pessoal muito estranho, e mesmo assim eu fui lá e me relacionei com essa pessoa. Eu não mereço. Lógico que eu mereço, eu acho inclusive que saiu de graça. Poderia ser muito pior. A pessoa quando fica se fazendo de coitada depois de um final de relacionamento, ela não consegue enxergar onde que ela errou.
No caso da Bianquinha mesmo, você acha que ela era a melhor namorada do mundo, nunca encheu o saco do cara à toa, sempre na disposição, cumprindo com as suas obrigações como se não houvesse amanhã e era 100% legal em tudo? Lógico que não. Alguma coisa Bianquinha deixou a desejar. Aí o cara sumiu, deu ghost, beleza, e a Bianquinha, pra não deixar barato, resolveu perder 300 mil reais em casas de aposta, que se eu não me engano foi esse valor que eu ouvi ela falar. Agora também a gente sabe que a Bianquinha tem essa questão aí do borderline, que eu não vou nem comentar muito sobre isso, eu espero que ela se recupere o mais rápido possível. E como se não bastasse agora tá falando desse negócio de alcoolismo, o que ela espera exatamente que a gente faça com essa informação? Será que ela quer que a gente mande donativos pra ela recuperar o grosso financeiro e torrar pensando no ex-namorado? É isso que ela quer? Ou ela quer que a gente tenha a dó da Bianquinha? Meu Deus, coitada, gente. Ela tá passando por uma fase muito difícil, não é nada fácil a vida dela, tomou um gol cheio de um cara, depois perdeu 300 mil reais em casa de aposta, e ela deve olhar pelo lado positivo. Eu, por exemplo, nunca tive 300 mil reais pra perder em nada. Se ela conseguiu o montante e infelizmente acabou perdendo aí por uma atitude impensada dela, não há motivos pra preocupação. Basta ela fazer a mesma coisa que ela fez pra conseguir ganhar esse dinheiro e problema resolvido com sucesso. Agora esse negócio do ex-namorado já tá insuportável. Não existe nada pior do que isso. E quando você vai no encontro, então? Se conversa com a pessoa por aplicativo, beleza, marca de sair com ela achando que vai virar alguma coisa, gasta dinheiro pra não ficar com a boca seca, aí a madame começa a dar uma de Bianquinha. Ai não, porque eu tomo remédio por causa do ex-namorado e perdi todo o meu dinheiro. Então por que você não vai se lascar? Não dá vontade de falar isso? É claro que eu só não vou dar uma dessa aqui no vídeo, no caso da Bianquinha, porque eu tenho um grande apreço por ela. O que ela tá fazendo é um desabafo muito importante, viu, pessoal? Todo mundo sabe que a casa de aposta sempre vai ganhar e a pessoa que joga, ela já vai sabendo que ela vai se lascar uma hora ou outra, e é por isso que muita gente, a partir desse momento, já começa a ficar nem aí pras histórias da Bianquinha. Ou ela muda o disco, ou ela inventa outros problemas aí pra dar uma variada, ou engole o choro. Ninguém tem culpa que ela começou a gostar de um cara que não tava nem aí pra nada. Porque apesar do respeito que eu tenho pela Bianquinha, e apesar de toda a minha torcida pra ela se recuperar o quanto antes desse negócio, mesmo assim eu queria deixar um questionamento aqui no vídeo. Tem culpa eu? É só isso que me interessa. Porque se não tiver, então cada um com seus problemas. Eu já vi até um pessoal falar aí nos comentários: ah, o moreno tatuado gosta da Bianquinha, toda vez faz vídeo falando dela, não sei o que. E gostar é uma palavra muito forte, mas eu tô às ordens. Caso a Bianquinha perca toda a sua autoestima e por um momento decida sair com um cara que provavelmente não tem nada a ver com esse ex-namorado aí que ela tá reclamando, se ela chegar nesse nível um dia, basta ela mandar uma mensagem aí pra minha equipe e iremos avaliar a proposta. Mas uma coisa eu digo, senhores, desse jeito aí eu não quero. Se for pra vir falando de ex-namorado e que perdeu dinheiro, que tá tomando remédio, é amiga. Você certamente já ouviu falar aí no vídeo o termo desbeiçado emocionalmente, do Santos. E tem gente que pode ouvir isso e achar que significa alguma coisa de duplo sentido, algo voltado à parte íntima, e não tem nada a ver. Desbeiçado emocionalmente é aquela pessoa que já teve muitos traumas de relacionamentos. Geralmente também essa pessoa sempre fica com o pé atrás e quer descontar no próximo as coisas que o relacionamento anterior fez pra ela, como se alguém tivesse alguma coisa a ver com isso. E a isso os especialistas chamam de desbeiço emocional, que seria a mesma coisa que uma fragilidade emocional. É isso. Isso pode acontecer com homens e mulheres. Eu, graças a Deus, não sou um desbeiçado emocionalmente, porque não tive tantos relacionamentos assim. Tá certo que todos que eu tive foi uma droga, mas graças a Deus foram poucos. Agora, quando a pessoa tem dificuldade em encontrar parceiro porque as expectativas nunca batem, isso significa que a pessoa não tá sendo nem um pouco seletiva. Vamos supor que uma pessoa qualquer aí já se relacionou, por exemplo, com 10 caras. Essa pessoa vai ter que chegar um momento da vida dela e pensar: poxa, beleza, 10. Quais desses caras realmente não foram legais comigo e quais desses caras eu que fui a chata do relacionamento e o negócio acabou por minha causa? Eu acho que o ideal seria a pessoa refletir um pouco sobre isso, ao invés, por exemplo, de tomar um drink e perder o controle. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. O que você achou do desabafo da Bianquinha e qual que é a sua opinião quando você vai conversar com uma pessoa e ela acha uma boa ideia ficar falando de ex pra você? Não dá vontade de fugir pras montanhas? Deixa aí nos comentários a sua opinião e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere
um dia juntar-se ao Master Júnior Chagas, fãs da Bianquinha que estão só monitorando a situação pra saber se um dia ela vai baixar tanto as suas expectativas a ponto de se relacionar com qualquer um que apareça na frente. Caso isso ocorra um dia, eu até me coloco à disposição, mas também não vai ser tão fácil assim, porque eu não sou nenhum desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!